Abra comigo lá em Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Eu gosto muito dessa passagem porque ela me traz muitas respostas durante os momentos de provações. Eu creio que a grande parte de vocês que estão aqui estão passando por lutas terríveis. Parece que você sai de uma batalha, você entra em outra. Parece que resolve um problema, surge outro problema. Assim é a nossa vida cristã, irmãos. A vida com Deus é exatamente dessa maneira. E a forma como você reage aos problemas é mais importante do que a forma com que você age diante das situações. Você precisa ter uma boa reação, porque assim você vai vencer tudo o que for colocado à sua frente, todas as adversidades. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, nós vemos exatamente isso. Jesus, ele reagia bem. Quando alguém falava mal dele, ele simplesmente entregava nas mãos do Pai. Quando alguém o acusava de alguma coisa, ele não ficava bravo, ele não buscava se defender, ele deixava que Deus o justificasse. Então nós precisamos aprender a reagir bem diante das provações. E essa passagem está falando sobre o povo de Israel. Aquele povo, irmãos, eles viveram mais de 400 anos na escravidão do Egito, sofreram absurdamente por longas e longas gerações. E quando eles então atravessaram aquele mar, através da vida de Moisés, talvez eles pensassem: opa, nós vamos chegar do outro lado, aí as coisas vão melhorar. Mas de repente eles se depararam com um deserto imenso à frente deles, e eles ficaram naquele deserto 40 anos. Eles foram supridos por Deus todos os dias, disso eles não podiam reclamar, porque Deus supriu, sustentou a vida de cada um deles. E não só isso, Deus operou milagres diante dos olhos deles. A Bíblia diz que as suas roupas não envelheceram, os seus sapatos não se desgastaram por 40 anos, irmãos. Ou seja, eles foram até crescendo, porque o pé foi crescendo, o sapato foi crescendo. A Bíblia diz que à noite Deus mandava uma coluna de fogo para esquentar eles, porque o frio é muito forte no deserto, e de manhã a nuvem os cobria para que o sol não queimasse eles. Então eles viram coisas tremendas, e se não bastasse isso, de repente eles estavam com fome e Deus mandava um maná, que era um pão, conhecido como o pão dos anjos. Aquele pão descia todos os dias e sustentava, era suficiente para todo mundo e sustentava. E Deus queria mostrar para eles que Ele era o Deus que sustentava eles, mas infelizmente eles não aprenderam a lição. Irmãos, como é importante você aí que está passando por lutas, que você aprenda as lições que esse deserto está te ensinando. Quanto mais cedo você reagir bem, quanto mais cedo você aprender as lições e obedecer à voz de Deus, mais você vai sair desse deserto. Amém? Então, Deus permitiu aquela grande provação. Aqui diz no versículo 2 que aquele povo chegou a passar fome, O versículo 3, Deus permitiu que eles fossem humilhados e passassem fome, mas para que Deus os sustentasse com o maná, para que eles soubessem que nem só de pão viverá o homem, mas do recurso que vem de Deus, que é o pão, que é a palavra do Senhor. Amém? Então, esse povo não soube lidar com essa situação, não soube reagir, e eles então o tempo todo reclamavam, só sabiam murmurar. Eles se revoltavam, colocavam Deus à prova, eles tentavam a Deus, e eles só pensavam em desistir, como se fosse possível, Eles falavam: quem dera a gente pudesse voltar lá para o Egito, até a comida lá era melhor que esse maná desprezível aqui.
Era um povo ingrato, um povo que só sabia reclamar. Mas, diante da prova, nós temos também a oportunidade de confiar em Deus. Nós temos a oportunidade de tirar uma nota boa nessa prova. Nós temos a oportunidade de amadurecer. Cada vez que você passa uma fase difícil, você fica uma pessoa melhor. E é isso que o Senhor espera de nós. E por que será que Deus, Ele permite tanta provação na nossa vida? Porque Deus, Ele precisa, Ele quer nos disciplinar. Guarde isso, Deus nos prova para nos disciplinar. Aquele povo, irmãos, eles viveram mais de 400 anos na escravidão. E eles agora estavam entrando numa liberdade que eles não conheciam. E se eles entrassem nessa liberdade sem antes ser tratado por Deus, eles iam se esquecer de Deus muito fácil. Aquele povo precisava ser moldado conforme a vontade do Senhor. Às vezes a gente acha que a disciplina está só relacionado a alguém que desobedeceu e recebe uma disciplina. Uma disciplina de um pai, um policial que precisa prender aquele bandido que está andando no caminho errado. A gente acha que disciplina é isso. E é isso também, mas mais do que isso, disciplina é preparação. Deus precisa nos preparar. Assim como um pai, ele disciplina uma criança, o seu filho, porque ele quer que ele saiba lidar com as responsabilidades que ele vai ter lá na frente. Quando ele não estiver mais debaixo das suas asas, ele vai ter uma liberdade, que se ele não souber usar essa liberdade, ele vai estragar tudo. Então, todo pai sabe disso, precisa preparar o seu filho para a vida adulta. E Deus também precisa nos preparar, porque Ele não pode dar tudo que a gente pede. Ele nos ama, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Essa é a maior prova do amor de Deus. Porque se nós não fôssemos disciplinados, então nós não somos filhos de Deus ainda. Nós somos apenas uma criação. Mas quando você entregou sua vida para Jesus, você se tornou filho de Deus. E é por isso que a tua vida parece que as lutas aumentaram, pioraram. Porque antes você vivia do seu jeito, mas você estava indo para o inferno, você estava indo para o abismo. E ninguém te segurava, você fazia do seu jeito. Agora você tem um pai que te ama, que tem o melhor para você. Um pai que deseja que você cresça espiritualmente para Ele colocar coisas maiores na sua vida. Amém? A Bíblia diz em Jeremias 33, o Senhor diz assim: busque-me de todo o teu coração e eu vou revelar coisas grandes e ocultas que você ainda nem sabe. Irmãos, existem tantas coisas ocultas que nós não temos ideia de como é. E Deus quer revelar a nós, mas Ele só vai fazer isso no tempo certo, depois de passarmos pelas provas e sermos aprovados. Amém? O diabo, ele te tenta para extrair de você o seu pior. Ele quer que você reaja mal, que você comece a reclamar, que você comece a brigar, que você comece a se desviar. Mas Deus, Ele te prova, porque Ele quer extrair de você o melhor que você tem. Esse melhor você nem sabe que você tem, porque você está tão acostumado, né, com a derrota, em falhar com Deus. Você nem sabe quem é você, mas Deus já te conhece. Assim como Deus falou para o profeta Samuel: Samuel, o que eu escolhi não é nenhum desses aqui, ó, mas eu escolhi um outro lá, que está lá de trás das malhadas. É um jovem lá, que está cuidando do rebanho, porque eu vejo o coração. E Deus já sabia quem Davi se tornaria um dia, mas Davi precisou andar nos caminhos de Deus. Foi um período, foi um tratamento. Antes dele vencer o gigante, ele primeiro teve que vencer as escondidas, um urso, um leão, sem ninguém ver, sem os seus irmãos, o seu pai. Eu fico imaginando Davi, com certeza ele tinha um sentimento de inferioridade, porque ninguém na sua família reconhecia ele. E eu fico imaginando ele querendo contar tudo aquilo, mas certo, ele pensava: se eu contar, ninguém vai acreditar. Mas Deus já estava dando vitórias nas provações que ele estava passando em oculto. Você que está aqui hoje, talvez você é o único convertido na tua casa. Os teus pais nem imaginam o que você está passando, os teus irmãos, mas Deus está com você. No tempo certo, Deus vai te honrar. A Bíblia diz que muitos vão ver estas coisas que Deus vai fazer na sua vida. Eles vão temer e passar a confiar em Deus. Amém? Você precisa crer nessa promessa. Então, irmãos, a disciplina é para o nosso crescimento. E como que a gente pode crescer na provação? O versículo 2 aqui nos dá a resposta. É quando a gente aceita
o Senhor nos humilhar. Deus, Ele tirar toda a nossa força, Deus tirar toda a nossa sabedoria e a gente chegar à conclusão que a gente não é nada. Então Deus humilhou o povo ali no deserto. E Deus também fez com que eles conhecessem as intenções de Deus. Então você vence as provações quando você se humilha na presença de Deus, reconhece que é só Deus na tua vida, e quando você se submete à vontade do Senhor. Às vezes é preciso, irmãos, longos anos, para Deus tirar essa autossuficiência sua, de achar que você ainda consegue resolver do seu jeito. Tem pessoas que passam por esse tratamento e demora anos e anos, até chegar ao ponto que ela fala assim: Deus, toma a frente, eu quero me render ao Senhor, eu já não aguento mais, eu quero que o Senhor tome a frente da minha vida. E você sabia, irmãos, que nós somos provados o tempo todo? Talvez você pense assim: eu não vejo muita mão de Deus na minha vida. Irmãos, Deus está sondando o teu coração o tempo todo. Você que não está sabendo, você que não percebe, mas quando você, por exemplo, encontra com uma pessoa na rua, aquela pessoa te pede uma ajuda, talvez você ignora porque você está com pressa. Talvez ali Deus estava querendo te provar, para ver se você ia estender a mão para aquela pessoa. Às vezes alguém que te ofende, você está sendo provado, para ver se você vai conseguir perdoar aquela pessoa ou não. Às vezes você está passando uma luta, você está totalmente na escassez, e Deus, Ele quer saber se você vai ter a mesma paciência, a mesma fé de Jó. E a Bíblia diz que ele não pecou com as suas palavras. Jó foi fiel no meio do seu sofrimento. Mas quando você está na abundância, você também é provado. Nós vemos que na escassez, Jó, ele foi provado, né? E eu costumo dizer o seguinte: Jó, ele não leu o livro de Jó, ou seja, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Jó, ele não sabia que ele passaria por tudo aquilo, irmãos, e ele não sabia que Deus iria restaurar a sorte dele lá na frente. Nós também não sabemos as cruzes que nós vamos ter que carregar na nossa vida. A única pessoa que soube foi Jesus. Ele sabia exatamente por tudo que ele iria passar, mas Deus nos poupa disso, porque Deus ele quer saber o que está no nosso coração. E às vezes nós somos provados na abundância. Davi foi um homem que tinha vitórias em tudo, nada derrubava Davi, e Deus era com ele. Mas um dia, quando tudo começou a dar certo, ele resolveu que ele não precisava ir mais para a batalha. Ele achou que ele não precisava se esforçar tanto assim. E ali foi a queda, o começo da sua queda. Ele então viu uma moça, era casada, se deitou com ela, acabou armando tudo contra o marido dela para que ele morresse. Então nós somos provados na escassez e na abundância, somos provados o tempo todo. E se você for fiel, como eu disse, nas pequenas coisas, você pode ter certeza, Deus vai te colocar no muito. Uma hora Deus vai virar a chave na tua vida, amém? E eu falo isso porque o que eu mais percebo é que começar bem é fácil, irmãos. Se a gente tirar uma foto aqui hoje, todo mundo que está aqui nessa igreja, daqui 5 anos, nós vamos ver se essas pessoas continuarão. Talvez não estarão aqui, mas será que elas continuarão nos caminhos de Deus? Porque começar é fácil, mas terminar bem, aí é que está. Como se a gente pudesse dizer: combati o bom combate, eu guardei a fé e eu terminei a corrida. Essa é a maior conquista que alguém pode ter na sua vida. Você chegar no final da sua vida e você falar: graças a Deus, eu fui fiel ao Senhor, graças a Deus eu estou aqui. Teve momentos que eu achei que eu não ia dar conta, mas graças a Deus eu permaneci na fé. Amém? Então, irmãos, eu quero falar para vocês nessa noite sobre 3 coisas que podem nos paralisar. Porque começar é fácil, mas às vezes as lutas são tão grandes, às vezes o diabo te pega por um lado que você não estava esperando, e vem uma decepção, uma flecha inflamada contra a tua vida que você não sabia, você não achava que ia dar conta, e de repente aquilo que talvez fosse uma pequena coisinha, aquilo te desmoronou. Às vezes é um relacionamento, alguém terminou com você e você achava que era forte, e agora você não consegue acreditar mais que pode ser feliz no relacionamento. Então todo cristão passa pela provação, e nós vamos ver as 3 atitudes comuns, que se você vencer essas atitudes, meu irmão, ninguém te derruba, amém?
o diabo não vai ter poder contra a tua vida se você vencer essas 3 coisas que eu vou te falar aqui nessa noite. A primeira delas, eu queria que você fosse lá em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Olha isso, irmãos. Eu olho essa passagem aqui e eu acho inacreditável como que aquele mesmo homem que ele desafiou, ele exortava o povo de Israel. Aquele homem, ele enfrentou o rei Acabe. Ele falou: olha, rei, se você desobedecer, a terra não vai descer mais chuva por 3 anos e meio. Ele, correndo o risco de morrer, ele enfrentou o rei Acabe. Elias também, ele desafiou e matou 450 profetas de Baal, que desafiaram Elias. Era um homem destemido, um homem cheio de fé, mas por causa de uma ameaça só, que nem foi algo concretizado, foi uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel, a esposa do rei Acabe. Elias, naquele momento, ele teve um medo absurdo daquela mulher. Aqui eu vejo, se você vencer o medo, irmão, se você vencer essa arma do diabo contra a tua vida, você vai ser vitorioso, nada vai poder te derrubar. Talvez, irmãos, vocês tiveram talvez uma grande ideia: eu vou começar um projeto novo lá na igreja, eu vou começar um trabalho novo, eu estou com essa ideia, vai dar certo, eu já orei, Deus já falou que vai me dar vitória, eu senti paz. Aí você compartilha com alguém, e aquela pessoa transfere o medo dela para você, e ela fala: você está louco? Nós estamos vivendo essa pandemia, todo mundo fechando as empresas, você vai querer crescer nessa área, você vai querer abrir um novo negócio, você está maluco. Essa pessoa começa a jogar essa semente de medo na tua vida. Talvez alguém chega para você e fala: você vai casar para quê? Tanta gente aí divorciando, vocês estão novos. Eu estou falando isso porque quando eu fui ficar noivo da Thaís, a gente foi num clube bem bonito, né? A gente estava namorando ainda, e fomos tirar umas fotos para o noivado. Aí tinha uma moça lá cuidando do clube, e ela olhou para nós, eu vi que ela estava olhando, ela chegou perto de nós, e falou: vocês estão tirando foto para quê? Nós vamos fazer um álbum de noivado. Eu falei: nossa gente, não faz isso não. Olha, o conselho que eu dou para vocês, não casa não. Vocês estão tão novinhos, quantos anos vocês têm? Não, larga a mão disso. Olha, mora junto. Se não der certo, vocês largam. Irmãos, tem gente assim, irmãos, dentro da igreja. Pessoas também estão tão amarguradas. Você conta uma bênção, você conta uma experiência que você teve com Deus, a pessoa te joga uma água fria na hora. Você começa a falar assim: nossa, eu orei em línguas, Deus me batizou com o Espírito Santo. A pessoa fala: não, isso aí é só para os apóstolos, isso aí não acontece mais não. Às vezes é coisa da sua cabeça, às vezes você está até blasfemando. A pessoa te desanima, irmãos, por causa do medo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas pessoas, elas são usadas pelo inimigo sem saber. Às vezes falam com uma boa intenção, mas elas não têm o Espírito Santo de Deus. Às vezes, ou até mesmo tem, mas está longe, está afastada de Deus, então não está na mesma visão que você.
o conselho que eu te dou, entregue nas mãos do Senhor o teu medo. Eu sei, às vezes vem essa, como eu falei, essa seta maligna, e você fica lá chorando. Pode chorar, irmãos, pode chorar, não é vergonha nenhuma para o crente chorar. Eu deixei de ter dó de crente, porque eu sei que se o crente está chorando na presença do Senhor, a vitória é garantida. Deus na hora certa levanta, Deus honra, Deus abençoa. Se você está esperando por uma pessoa de Deus, pode chorar, pode lamentar, porque é difícil mesmo você encontrar alguém de Deus, mas não perca a sua fé, porque o medo, ele não pode habitar no seu coração, o medo e a fé juntos. Ou você vai ter medo ou você vai ter fé. Então, decida romper com esse medo e entregue tudo nas mãos do Senhor. Amém? O versículo 4 diz assim, ó: e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Irmãos, a segunda atitude que destrói, paralisa a nossa vida, é a gente ficar querendo desistir o tempo todo. Eu sei que Elias tinha os seus motivos, mas às vezes a gente vai criando tanto esse hábito, né, de querer desistir. Às vezes você tenta, não, vou tentar, vai. No primeiro obstáculo, você já fala, não, vou largar a mão desse negócio. Não, isso aqui não é para mim não, eu vou tentar outra coisa. Às vezes a tua bênção está ali, irmão. Às vezes a tua vitória está a poucos passos, mas você precisa perseverar. Não fique criando esse hábito de querer desistir a qualquer momento. Preste atenção naquilo que você fala, porque aquilo que você fala veio direto do teu coração. Quando você começa a falar, eu não aguento mais, pastor. Não, chega, eu vou parar de orar, eu vou parar de esperar em Deus, eu vou desviar também, ninguém está nem ligando para mim, e ninguém vem pagar minhas contas, ninguém está nem aí para mim. Você começa falando essas coisas, aquilo vai te fortalecendo, vai fortalecendo as tuas crenças, aquilo vai te prejudicando de uma tal maneira. Então, mesmo que você tenha a necessidade de falar, se tiver que falar com alguém, irmão, ore antes, porque às vezes você vai falar para a pessoa, aquilo não vai adiantar nada, você vai só piorar. Então não é assim que você vai receber a tua ajuda, é você, pelo contrário, pensando de uma forma diferente. Renove a tua mente com a palavra de Deus, vai orar mais, vai buscar o Senhor, porque se você começar toda hora a querer desistir, parar de tentar, assim como aconteceu com Elias, aí então o inimigo vai tomar a frente. E o que aconteceu? A Bíblia diz que, aqui no versículo 4, que Elias, ele entrou no deserto caminhando um dia, e ele deixou o seu servo para trás, no versículo 3. Ou seja, a tendência é você querer se isolar. É muito comum isso, às vezes você começa a crescer na vida, financeiramente, e pessoas vão te pedindo ajuda de todo lado, aí você começa a se isolar. Tem muita gente que deixa de vir na igreja, porque pensa, tem muita gente interesseira lá. Aí termina o culto, a pessoa sai antes. Irmão, nós precisamos vencer tudo isso, porque o diabo pode usar tudo isso, porque ele sabe que se a gente estiver sozinho, a gente é uma presa fácil do inimigo. Então Elias, ele deixou o seu servo de lado e ele entrou sozinho no deserto. Tem deserto que a gente é que entra, irmãos, a gente é que cava esse buraco na nossa vida, e não adianta a gente ficar colocando a culpa em Deus. Não foi Deus que nos levou para lá. Então ele chegou ao ponto de falar assim, Deus, tira minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Que isso? Elias era um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que viu o sobrenatural de Deus o tempo todo, e de repente está se fazendo aqui de coitadinho, querendo desistir. Nós precisamos parar com isso, se a gente quiser sair do deserto. Amém? A terceira coisa que eu vejo, a terceira atitude, aqui no versículo 9, nós vamos ver que Elias, ele já tinha ouvido, ele já tinha visto um anjo chegar diante dele, o anjo chegou para ele e falou, Elias, come porque sua caminhada vai ser longa. Olha o anjo encorajando ele. Deus já sabia que tinha que profetizar na vida de Elias, ele estava na pior. Mas no versículo 9 diz assim, ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me.
Olha isso, irmãos, a terceira atitude que todos nós precisamos vencer é nós pararmos de ficar nos desculpando. Elias aqui decidiu ficar naquela caverna, mesmo Deus falando para ele sair daquele lugar. Então Deus falou: o que você está fazendo aí, Elias? Sai desse lugar, isso aí vai te atrapalhar, você ficar nesse ambiente pesado aí que você está. Mas ele começou a falar: não, Deus, olha o tanto de coisa que eu já fiz, por que eu estou passando por tudo isso? Eu tenho sido fiel ao Senhor, olha quantas coisas eu já fiz no teu nome. Como se Deus não soubesse, né, irmãos? Como se Deus já não soubesse tudo aquilo que a gente fez na nossa vida, como se as grandes coisas que a gente fez não fosse uma surpresa para Deus. Se você já foi usado, se você tem um dom, um talento, foi Deus que te deu, Ele não se surpreende com nada disso. Mas Elias ainda continuou dizendo: olha, o teu povo não quis saber, o teu povo é pecador, sabe? Ele começou a achar que o povo não valorizou ele, que matou os profetas do passado, que ele estava, ou seja, ele estava tendo o seu direito de estar naquela caverna. E a gente começa então a dar desculpas. A gente começa a achar que a gente já fez muito pela obra de Deus. Você que talvez já passou da idade na sua mente aí, meu irmão, para Deus não tem idade. Deus pode te usar na qualquer época, qualquer idade da sua vida. Para Deus não tem isso. Mas a gente fica nos apoiando em desculpas. E não tem como você ver uma pessoa dar certo, a pessoa que vive se desculpando. Então Elias chegou a esse ponto. Realmente ele tinha os seus motivos, mas Deus não aceita desculpas. E olha no versículo 13, que aconteceu exatamente a mesma coisa. Depois que Elias tinha falado: Deus, eu já fiz muito, chega, não quero mais. A Bíblia diz no versículo 11, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, agora também estão procurando matar-me. Olha aqui, irmãos, depois de tudo que Deus fez, se não bastasse aquele anjo encorajando ele, se não bastasse essas manifestações do poder de Deus, Elias realmente já não tinha nada mais a ser feito. Ele já tinha entregado os pontos. Mas a misericórdia de Deus foi grande, e Deus não aceitou as suas desculpas, irmãos. Deus não aceita as nossas desculpas, Ele não aceita o não. Deus quer que a gente obedeça, porque Ele sabe que vai ser o melhor. Nós precisamos viver os planos que Deus tem para nós, irmãos, porque Ele sabe que nós vamos ser infelizes, as pessoas mais infelizes, se nós não cumprirmos o que Deus tem para cada um de nós. E ali o Senhor disse no último versículo, o versículo 18: no entanto fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então ali Deus falou: Elias, não pensa que você está sozinho não, tem muitos aí que não se dobraram ainda, que continuam fiéis. Você não é o último e nem vai ser. Então Deus não aceitou as desculpas de Elias. Então guarde isso, irmãos, nós precisamos vencer o medo. Nós não podemos aceitar o medo ficar por muito e muito tempo na nossa vida. A gente não pode, em segundo lugar, ficar querendo desistir o tempo todo. Se você começar a querer desistir a cada dificuldade, a tua força vai ser pequena. E terceiro, você não pode ficar se desculpando e achando desculpa para tudo. Enfrente na força do Senhor. Vai ser difícil, vai ser luta, mas vai valer a pena, porque Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Você que entrou aqui passando por provações, saiba que Deus te ama de uma maneira que você não imagina. Você não consegue enxergar o que vai acontecer depois desse deserto, mas Deus tem promessas. Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem
a recompensa pela tua fidelidade. Então, meu irmão, é hora de você tirar os teus olhos do deserto, focar no Senhor e não ficar se apoiando nessas atitudes que eu te falei. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença nesta noite e eu te agradeço, Deus, pela tua palavra, Pai. Senhor, a tua palavra é tudo que nós precisamos nesse deserto, Senhor. Não deixa a gente tirar uma nota baixa nessa prova, Senhor. Deus, esses irmãos que estão aqui, que vieram aqui esta noite, Senhor, não deixa esse deserto, Pai, acabar com a fé dessa pessoa. Não deixa esse deserto secar a alma dela, Pai. Mas que seja no deserto, Pai, o lugar aonde vai florescer, o lugar aonde nós vamos dar frutos, Pai, o lugar aonde nós vamos experimentar o sobrenatural do Senhor, Pai. Pai, sonda esses corações e o Senhor vai encontrar aqui muitas almas machucadas, Pai. O Senhor vai encontrar aqui muitos corações partidos, Deus. Muitos corações, Pai, que estão arrebentados, Pai, pelas provas, pelos ataques do diabo. Deus, mas eu te peço, Senhor, traga cura nesta noite. A tua palavra diz, Senhor, em Jó capítulo 5, versículo 17, que o Senhor é aquele que nos disciplina porque nos ama, e o Senhor faz a ferida, Pai, mas é o Senhor mesmo quem cura. Deus, eu estou te pedindo aqui nesta noite, venha curar esse coração ferido, Pai. Pai, eu venho profetizar nesta noite, não é o teu fim, não é o fim da tua vida, você ainda vai percorrer muito para a glória de Deus. Você que está agora chorando e sofrendo porque alguém te largou, porque alguém te abandonou, você deve voltar a tua confiança no Senhor, porque Ele está na tua história. Aleluia. Jesus, eu te peço, Senhor, cura, Senhor, as feridas da alma. Essas são piores, Pai, que muitas vezes a ferida do corpo. Pai, essas feridas da alma, Pai, com a falta de perdão, relacionamentos quebrados entre filhos e pais. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, libera, Senhor, a tua unção nesta noite. Pai, derrama a tua unção, porque a tua unção é que quebra o jugo na nossa vida, Senhor. Essa pessoa, Pai, que está com o coração triste, porque em algum momento, Pai, falhou com o Senhor, pecou, desobedeceu, praticou os pecados da carne. Senhor, o Senhor nos escolheu justamente porque nós somos falhos e pecadores. O Senhor veio para os doentes, mas o diabo quer que a gente fique doente para sempre. E nós não devemos aceitar isso, porque nós temos a cura pelo sangue de Jesus, que nos purifica, que nos perdoa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, nos enche com o teu Espírito Santo. Nós queremos ser diferentes a partir de hoje, Pai. Nós não queremos que o medo atrapalhe as nossas decisões, Pai. Enche o teu povo de coragem, Pai. Deus, visita, Senhor, a cada um de nós nesta noite. Nos mostre, Pai, aonde foi que nós caímos, Senhor. Qual foi a palavra que falaram contra nós, que nos derrubou? Qual foi a atitude de alguém contra nós, ou nossa mesmo, Senhor, que nos prejudicou? Nos mostre, Senhor, é o que precisamos. Em nome de Jesus, meu Pai, aleluia. Vamos passar um tempo em oração, irmãos. Passe um tempo em oração, irmãos. Se você é batizado no Espírito Santo, comece a orar em línguas. Vai pedindo para o Senhor te renovar. Aleluia, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é fiel. A tua palavra diz no Salmo 113, que o Senhor ergue o necessitado, Pai, e o faz assentar entre os príncipes do teu povo. Oh Deus, vem erguer, Pai, essa pessoa desse monturo, desse deserto, Pai. Venha tirar essa pessoa, Senhor, dessa provação, Pai. Essa pessoa, Deus, que já não ora mais, que já não acredita, que já não busca mais o Senhor. Desperta, Pai, em nome de Jesus. Vem encher este vaso, Pai, com a tua glória, Pai. Nós não estamos aqui, Pai, por brincadeira, Pai. Não estamos aqui com pressa. Nós queremos a tua glória, Deus. Nós queremos a tua glória sobre a nossa, Deus. Renova, Senhor, este crente, Pai. Essa pessoa que é tão especial para ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Derrama, Jesus, da tua presença, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, te pedindo perdão, te pedindo reconciliação, te pedindo, Senhor, que a tua graça venha sobre nós. Aleluia, Senhor. Nos ensine, Senhor, a fazer a tua vontade. Nos capacite a partir de hoje, Pai. Que amanhã seja um novo dia. Que amanhã, Pai, a gente tenha força para enfrentar, Pai, as batalhas, os gigantes. Que a gente possa, Pai,
viver milagres sobrenaturais diariamente. Ainda que esse deserto, Pai, ainda dure mais um tempo, nós vamos te exaltar, nós vamos nos encher do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, e Ele vai nos alimentar todos os dias, em nome do Senhor, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Quero agradecer a todos vocês e dizer o seguinte: aqui é só o começo. Você tem que sair daqui diferente. Não fique dependendo da unção que está no culto, não, irmãos. Vai buscar Deus lá na tua casa. Cria esse hábito de orar. Se ninguém quiser orar, vai orar sozinho. Você vai ver, a tua vida vai ser mudada. Você vai aprender a viver sobre as águas, andar sobre as águas. E Deus vai fazer uma obra linda na tua vida. Já está fazendo. Mas Ele vai continuar tratando mais ainda. Porque quanto mais você se chegar diante de Deus, mais Deus vai tratar em você e através de você. Amém? Glória a Deus.